Olá, colegas. Muito obrigada pela vossa participação, quer em casa, quer nas escolas. E queria então apresentar-vos o nosso projeto de Sociologia, que vem no seguimento do anterior projeto, mas tem também um conjunto de novidades muito importantes para a aprendizagem e para a motivação dos nossos alunos. No nosso projeto temos o manual versão do professor, o manual do aluno, o caderno do aluno e versão professor também, e o dossiê do professor, além de muitos recursos em aula digital de que falaremos ao longo da nossa apresentação e que serão muito estimulantes para a aprendizagem. As nossas grandes linhas orientadoras são as seguintes: organiza o processo de aprendizagem, apoia o estudo autónomo dos alunos e apoia o trabalho do professor. Vamos agora apresentar as aberturas dos 3 temas. O primeiro tema, o que é a sociologia. O tema 2, sociedade e indivíduo. E o tema 3, processos de reprodução e de mudança nas sociedades atuais. Do lado esquerdo, encontramos em cada abertura o conjunto de objetivos de acordo com as aprendizagens essenciais. Do lado direito, encontramos destacados os conteúdos de cada tema e também, de facto, neste novo projeto, apresentamos um grande reforço dos recursos digitais muito aliciantes para o desenvolvimento do interesse dos nossos alunos. O manual apresenta um conjunto de atividades diversificadas e também apresenta sempre a atualização de dados, textos atualizados, dados atualizados sobre os grandes problemas sociológicos. Temos do lado um exemplo agora de exploração de textos em sala de aula, exploração de recursos e também textos de autor com um conjunto de ideias-chave que facilitam a compreensão dos assuntos. Por exemplo, este texto do sociólogo Giddens, britânico, é muito interessante porque desenvolve os aspectos das interações sociais, nomeadamente nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, característica das sociedades atuais. Apresentamos questões ao longo do texto didático e também questões associadas aos textos de autor ligados a estes grandes temas da atualidade. Temos aqui 2 exemplos de questões que mostram, desenvolvem o estudo dos nossos alunos, os seus conhecimentos, e eles conseguem, inclusivamente, aperceber-se de lacunas que possam ter, e nós também, no desenvolvimento deste processo de ensino-aprendizagem. Temos questões ligadas à atualidade e que obrigam também, de certa forma, os alunos a ir pesquisar e desenvolver as suas capacidades de análise e de síntese. Neste caso, é uma questão ligada a subculturas, a partir de uma imagem de subculturas juvenis, dos punks, e que consideramos bastante atrativa para despertar o interesse dos alunos pelas questões sociológicas. Para mostrar mais aspectos da grande atualidade do nosso manual, apresentamos gráficos bastante interessantes sobre uma comparação entre Portugal e a União Europeia relativamente à idade em que os nossos jovens conseguem sair de casa. E também um texto bastante atual sobre a geração canguru, a metáfora dos jovens que hoje em dia saem muito mais tarde de casa devido a um conjunto de fatores que caberá a nós e aos nossos alunos desenvolvermos e pesquisarmos através destes materiais, destes recursos que vos apresentamos. Aqui apresentamos um novo gráfico e temos tutoriais de análise de gráficos ao vosso dispor, para que os alunos consigam interpretar corretamente os diferentes gráficos que aparecem. Temos textos sobre a problemática do envelhecimento da população e sobre a monorresidência,
que são um conjunto de fatores das sociedades atuais e que é importante que os nossos alunos consigam analisar a partir dos conceitos sociológicos. O nosso manual é atual e moderno, apresentamos cartoons com sentido de humor, neste caso a que estamos a ver sobre a reprodução social e a mudança social, textos sobre questões da atualidade ligados às questões da interdependência económica e que tivemos um exemplo há pouco tempo da pandemia da Covid-19, fez com que, por exemplo, houvesse praticamente a paragem de muitas economias e as componentes para automóveis da União Europeia que vinham da China ficaram paralisadas com todas as consequências para as indústrias europeias e de outras partes do mundo. Depois também a guerra da Ucrânia, com a falta de matérias-primas e de produtos brutos agrícolas, tem tido implicações nas nossas economias e tudo isso é abordado também pela perspectiva sociológica no nosso manual. As questões do consumo global e da necessidade de mudarmos de estilo de vida também faz parte das nossas abordagens em termos de nos mantermos sempre atuais e modernos e os nossos alunos desenvolverem perspectivas sociológicas sobre a realidade atual. Outro exemplo são os estilos de vida globais, com fotografias apelativas, com textos que vêm de encontro àquilo que os nossos alunos veem, sentem e também eles próprios desenvolvem esses padrões de comportamento. Como disse há pouco, cartoons muito apelativos e com sentido de humor. Antigamente viam-se os automóveis com um dístico casados de fresco e neste caso é a viver juntos de fresco, porque, como sabemos, de acordo com as estatísticas, os casamentos têm vindo a diminuir e as uniões de facto têm vindo a aumentar na maior parte dos países da Europa e em Portugal também. Depois apresentamos outro cartoon muito apelativo sobre as famílias monoparentais e também as famílias homossexuais e a adoção das famílias homossexuais. Portanto, crianças com duas mães ou crianças com dois pais. No seguimento da atualidade do nosso manual, apresentamos também exemplos de novos movimentos sociais que lutam pela justiça social e pela justiça climática, que é um assunto que os nossos jovens também são muito receptivos e muito sensíveis às questões ligadas às injustiças e às questões ligadas aos problemas e às alterações climáticas. Aqui apresentamos um conjunto de aspectos ligados às pessoas LGBTI+, com um conjunto de definições sobre as novas formas das pessoas se relacionarem e que trazem maior felicidade a todas as pessoas que têm, portanto, comportamentos sexuais não heteronormativos e, por outro lado, são questões que têm que ser analisadas também de acordo com a perspectiva sociológica. É do nosso interesse, de facto, e fazendo parte do tema, que os nossos alunos tenham acesso à informação mais atual sobre todos estes fenómenos sociais. Como sabem, os fenómenos migratórios têm sido avassaladores nestes últimos tempos e é um conteúdo importante da sociologia, o estudo dos fenómenos migratórios e de todos os fatores associados a eles. Apresentamos textos, fotografias, e também dos materiais interativos, pequenos vídeos que desenvolvem a perspectiva sociológica das migrações. É interessante analisar também, por um lado, já vimos que o envelhecimento da população, por outro lado, o número de nascimentos de nados vivos fora do casamento, ou seja, a partir de uniões de facto ou
a partir de pessoas que não vivem em união de facto, tem vindo a aumentar a partir do gráfico que podem também visualizar e analisar e comentar com os nossos alunos de acordo com a perspectiva da sociologia. A apresentação de dados atualizados inclui, obviamente, também dados sobre os casamentos homossexuais, que têm vindo a aumentar em Portugal, e também sobre os nascimentos fora dos casamentos. Se repararem, e podem analisar depois, podemos analisar e analisamos com os nossos alunos, que o número de nados vivos dentro do casamento tem vindo a diminuir, enquanto que fora do casamento tem vindo a aumentar o número de nados vivos. Tem a ver, de facto, com as novas realidades sociais que estamos a viver e que os nossos alunos são parte integrante, assim como nós, claro. Toda a atualização de dados faremos em aula digital para que, ao longo do projeto, os colegas possam apresentar dados sempre atuais. O nosso manual apoia o estudo autónomo dos nossos alunos e temos então, apresentamos um conjunto de sínteses mais curtas e sínteses mais desenvolvidas no final de cada tema, para que os alunos possam, de facto, aceder a um estudo mais autónomo, dar conta de lacunas que possam ter e voltar atrás para que resolvam e tentem aprofundar os conhecimentos. Consideramos que é muito importante esta apresentação de sínteses. Tornamos também a incluir e a mostrar os cartoons com sentido de humor, sobre grupos sociais, sobre valores, normas, padrões de comportamento e sempre para captar o interesse dos nossos alunos. E no final de cada capítulo, um esquema síntese abrangente que permite aos nossos alunos perceber melhor estas relações que se desenvolvem entre os conceitos. E na página da direita, uma síntese que permite, de todo o capítulo, que permite então analisar as lacunas que tem e reter os conhecimentos mais importantes. E no final, os conceitos-chave que estarão desenvolvidos no glossário no final do manual. É muito interessante que nós temos uma novidade, que é a audiosíntese. Ou seja, as audiosínteses permitem que os alunos, por exemplo, quando se dirigem ou estão a fazer qualquer tarefa manual ou quando se dirigem a qualquer sítio, possam ouvir no seu smartphone as audiosínteses dos nossos capítulos. No final de cada capítulo encontramos a avaliação. A avaliação é composta de questões de diferentes tipologias e de diferentes graus de dificuldade que permitem aos nossos alunos verificar onde é que têm lacunas nesta aprendizagem. É muito interessante porque ao lado de cada questão apresentamos as páginas onde vão encontrar as respostas a cada uma das questões. E essa é muito importante porque isto desenvolve muito o estudo autónomo dos alunos. O aluno não sabe qual é a resposta correta, vai, a partir da indicação dessas páginas, vai verificar nessas páginas e assim acaba por aprofundar os conhecimentos e resolver as lacunas que tem. Outra atividade muito ligada ao perfil dos alunos e ao gosto pela pesquisa, pela análise, pela síntese, são as atividades de Sociologia, Cidadania e Desenvolvimento. Estas atividades que se desenvolvem em trabalho de grupo permitem, de facto, pesquisar, analisar informação, colocar de parte informação que não é relevante, desenvolver, redigir análises, redigir sínteses, debater e desenvolver todas as competências ligadas ao perfil dos alunos e também ligadas às atividades, às AES.
nas margens, os colegas encontram, por um lado, o perfil dos alunos, as competências ligadas ao perfil dos alunos, encontram também os domínios da educação para a cidadania e a interdisciplinaridade. É muito importante a promoção da interdisciplinaridade, porque às vezes os nossos alunos podem ter a sensação de que as disciplinas são compartimentos estanques e nós estamos a estudar, no caso da sociologia, a realidade social e precisamos das outras disciplinas para desenvolver um estudo mais aprofundado dessa realidade social. Daí que o nosso apelo, de facto, também ao desenvolvimento da interdisciplinaridade ligado a estas atividades. E, no final, desenvolvemos então o trabalho prático. O trabalho prático, de acordo com as AES, é um trabalho de pesquisa que deverá ser realizado em trabalho de grupo e que apela ao conhecimento de todos os temas que já foram lecionados e, ao mesmo tempo, à pesquisa, à recolha de informação, à análise, à síntese e também possibilitará o debate para o aprofundamento da realidade social. Uma novidade, em aula digital encontrarão outros temas, também através do QR Code, e um conjunto de temas e de atividades ligadas e orientadas para cada tema. O caderno do aluno é muito importante para o desenvolvimento também do seu trabalho autónomo. Inclui resumos alargados dos conteúdos do manual, por tema, está organizado também como um manual por temas, de acordo com as AES. Tem fichas formativas, que os alunos podem fazer a sua autoavaliação, tem testes de avaliação e tem soluções. É, de facto, um recurso importante para o estudo autónomo dos alunos. Na edição do professor, as soluções encontram-se ao lado das questões. Na edição do aluno, as questões também estão resolvidas, na versão do aluno, só que estarão no final. Permite aos alunos desenvolverem o seu estudo autónomo, como eu dizia, e fazerem a comparação entre as respostas que deram e as soluções propostas e analisarem as lacunas que têm e poderem desenvolver mais os seus conhecimentos. Vamos agora analisar a linha orientadora, apoia o trabalho do professor. Então encontramos no dossiê do professor, encontram as planificações, mais propostas de Sociologia, Cidadania e Desenvolvimento, sugestões de temas a desenvolver nos trabalhos de investigação, sugestões de vídeos, filmes e documentários, propostas de temas e orientações para o trabalho prático, um teste diagnóstico, testes de avaliação, um teste global com cotações e soluções e um guião de recursos multimédia. Temos um conjunto de novidades, há um grande reforço dos recursos digitais, temos atividades, ponto de partida, são atividades na abertura de cada tema que permitem, a partir de questões, a partir do visionamento de um vídeo, a partir de algum recurso, colocarem-se questões ligadas a esse tema que vão despertar o interesse e a curiosidade dos nossos alunos para o estudo desse tema. Temos vídeos para analisar com guiões de exploração, também é outra novidade. Temos outra novidade que é a Sociologia dia-a-dia. A partir de casos concretos do dia-a-dia, vamos dar a perspectiva sociológica, analisar de acordo com a perspectiva da sociologia. Apresentações em PowerPoint, que já tínhamos também, por capítulo, que os colegas poderão utilizar ou no início ou no final para fazer uma revisão do tema e dos capítulos. Infografias interativas são um recurso muito interessante para conteúdos extensos, porque permite visualizar determinados aspectos e a partir daí vamos desenvolvendo esse conteúdo. E é uma forma de captar a atenção dos nossos alunos. Temos animações, quizzes,
Temos síntese em áudio, de que já tinha falado há pouco, e também tutorial de apoio à interpretação de gráficos, também que já tinha falado há pouco. Também são novidades. E temos CAUTs e testes interativos, que também são uma novidade do nosso projeto e que encontrarão também em aula digital, sempre com atualização de dados. Vamos então agora visualizar alguns dos recursos digitais e materiais de apoio ao nosso trabalho. Transforme a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com o Sociologia 12. Veja como! Explore os conteúdos de cada capítulo com apresentações que explicam todos os conteúdos de forma sintética e esquemática, animações com exemplos que ajudam a esclarecer os conceitos, por exemplo, a visão sobre como se devem educar as crianças ou a visão sobre qual o papel da mulher na sociedade são variáveis de sociedade para sociedade, no tempo e no espaço. E infografias interativas para explorar a informação passo a passo. Promova a reflexão e o debate com Vamos Analisar. Vídeos com guião de exploração, com questões de interpretação e de abordagem sociológica dos temas em análise. E Sociologia no Dia a Dia. Atividades que partem da exploração de notícias, artigos ou outros documentos com sugestões de reflexão. Para rever e consolidar as aprendizagens, encontra ainda Sínteses com áudio. São conjuntos de relações recíprocas resultantes de um jogo de expectativas mútuas em relação ao comportamento dos parceiros, que permitem estudar em qualquer lugar. Cahoots e testes interativos, com correção automática, cujos resultados pode rapidamente consultar. Explore todos estes recursos, online ou offline, através de download ou da app Aula Digital. Para o apoiar em sala de aula, o Sociologia 12 tem mais uma grande novidade: as aulas interativas. Sequências de aprendizagem, com sumários e recursos selecionados para cada aula, prontas a usar. Projete em sala de aula ou partilhe com os seus alunos. Editáveis e ajustáveis à sua realidade. Explore os recursos sequencialmente sem perder tempo. Quizzes, tutoriais de apoio à interpretação de gráficos, materiais editáveis exclusivos do professor, recursos de estudo autónomo para o aluno. Veja estas e outras novidades em www.sociologia12.te.pt. Aula digital. Aprender é incrível! Podemos então reforçar o porquê escolher o nosso projeto. Temos um manual moderno, muito atualizado, com exploração clara de textos, questões, fotografias, imagens diversificadas sobre a situação da atualidade e sobre as realidades sociais. Temos uma organização que permite e estimula o estudo autónomo dos nossos alunos. E temos também o trabalho do professor, muito apoiado por muitos recursos, desde o manual, versão do professor, o caderno de atividades, o dossiê do professor, a aula digital, com recursos interativos, recursos digitais muito apelativos e muito inovadores, que captam o interesse e o gosto dos nossos alunos pela sociologia. Queria agradecer-vos a vossa atenção e desejar-vos um excelente trabalho ao longo do próximo ano letivo com o nosso projeto. Estamos à vossa disposição, através da editora, para qualquer esclarecimento de dúvidas, para qualquer contacto que queiram ter connosco. Até breve. Obrigada. Lei Educação. Um ponto de encontro.